Salmo de número 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? A palavra do Senhor, ela tem que ser colocada em prática. Dentro da nossa hermenêutica, a Bíblia tem que ser levada ao máximo possível na literalidade, literalmente. E é natural que a Bíblia tenha também o seu contraste sobrenatural. Então, tudo que há na Bíblia, nós temos que, de alguma forma e de algum meio, pelo poder do Espírito Santo, absorver, subtrair da palavra e aplicar em nossa vida. Vamos abrir em Romanos, capítulo de número 15, verso 4, Paulo vai dizer assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra inspirada de Deus, tudo que tem, a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, pela revelação e pela inspiração do Espírito Santo, o Senhor nos alimenta por ela. Glória a Deus. E o Salmo de número 1, ele tem que ser colocado em prática em nossas vidas. O culto de ensino é um culto diferente, diferenciado, e nós temos que fazer uma pregação expositiva. E também aproveitar o pouco tempo que nós temos. Às vezes, são tantos ensinamentos que nos falta tempo. Mas o Senhor é bom. Então, o Salmo de número 1, nada que está na Bíblia é à toa. E o primeiro verso vai dizer: bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem e também a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você veja, mais que feliz é o homem e a mulher que não anda. Você vê que são procedimentos. O primeiro procedimento, aquele que não anda. Segundo o quê? Segundo o conselho de gente que não tem o que nos transmitir. Porque na palavra de Deus temos que entender que o ímpio é aquele que não tem compromisso com o Senhor. E muitas vezes ele está até na igreja. Não confunda nunca ímpio com gentil.
Gentil é aquele que está fora da igreja, que não tem ligação nenhuma com a igreja, com a palavra de Deus, que não se incomoda em buscar a verdade que está contida na palavra. Esses são os gentios, aqueles que não professam a nossa fé, aqueles que nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. Agora, os ímpios são aqueles que têm um certo conhecimento da palavra, e muitas vezes são crentes que estão dentro da igreja, mas que não se aprofundam, aqueles que estão na superfície das coisas espirituais, das coisas de Deus. É por isso que nós devemos nos aprofundar, sempre nos aprofundar na palavra, no conhecimento, no relacionamento pessoal e individual com o Senhor. Cada um de nós tem o dever de buscar esse relacionamento com Deus, porque tornamos a repetir, a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra, ela se revela também espiritualmente, na oração, na meditação, numa vida voltada às coisas de Deus. A igreja precisa entender que é um povo especial, é um povo diferente e diferenciado. E nós vivemos pela palavra. Aleluia. Estamos aqui de passagem, mas não somos desse mundo. Somos cidadãos do céu. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Então o Senhor, Ele foi nos preparar morada. Estamos aqui de passagem, mas não podemos perder viagem. Então não confunda o gentil com o ímpio. O ímpio pode ser aquele irmão que está do nosso lado, mas que não vive segundo os preceitos da palavra de Deus. Então o salmista vai se expressar dessa maneira: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, daquele que está do seu lado. Não anda segundo, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você veja que há um processo. Se detém, aquele que se detém, melhor dizendo, aquele que não anda. Primeira pessoa, anda. Segundo, ele se detém. Terceiro, ele já está assentado na roda dos escarnecedores. Dá para entender? Aleluia. Primeiro, ele anda segundo o conselho dos ímpios. Ele dá ouvidos ao irmão, à irmã, aos maledicentes. Crente não pode estar no meio de intriga, crente não pode estar no meio de contenda, crente não pode estar no meio de dissensões. Não podemos. Glória a Deus. Povo diferente, diferenciado. Então não podemos andar segundo o conselho de gente que às vezes não tem nada para passar. É lógico que a Bíblia também vai dizer que na multidão de conselhos há vitória. Então veja bem para quem você vai abrir seu coração e pedir conselho. Não é pecado pedir conselho, não. O pastor está aqui para isso. Tem um irmão, tem uma irmã que tem, que tem experiência espiritual, que é um homem ou uma mulher usado por Deus, assim, que tem testemunho. Não tem problema se o Espírito Santo vier te tocar. Eu acho que eu vou falar com o pastor, eu acho que eu vou falar com alguém que tenha uma experiência de vida, que tenha uma experiência no Evangelho maior do que a nossa. Isso não tem problema algum. Até porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que a humildade vai adiante da honra.
Então nós devemos ser humildes, não tem problema. Agora o problema aqui é você ouvir os ímpios, amém? Abrir o coração para aquele que muitas vezes não te soma nada e talvez esteja numa situação, com a vida toda embaraçada, às vezes até pior que a tua. Então temos que ter muito cuidado com esses pormenores que a Bíblia nos ensina. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não dá ouvidos aos ímpios. É o processo, está andando. Depois se detém, nem se detém no caminho dos pecadores. É um processo, estava andando, e estava andando bem. E Paulo lá em Gálatas fala para os Gálatas: olha, vocês estavam andando bem, por que vocês pararam? Então, estava andando bem. Aí, dá ouvidos aos ímpios. Logo em seguida já para. Estava andando, parou. Parou aonde? No caminho dos pecadores. Você vê como é fácil desviar? Você vê como é fácil sair do bom caminho, do caminho que o Senhor nos propôs? Começa a dar ouvido para ímpios, entrar em conversas e questões alheias, conversas paralelas que não edificam, que não trazem benefício nenhum espiritual para nossas vidas. É por isso que Jesus fala: a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Jesus não está dizendo para você só falar sim ou não, mas para você ter cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você conversa. Porque a Bíblia vai dizer que Deus está no céu e nós estamos Então primeiro está andando, depois ouve coisas que não edificam, e o diabo está armando ciladas. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Tem uma passagem na Bíblia a qual Saul mandou matar uma cidade de sacerdotes. Por quê? Porque ele, perseguindo Davi sai, chega até o sacerdote, pede pão, e o sacerdote dá os pães da preposição, que não poderia comer, mas já estava sendo retirado. Então ele foi dado os pães da preposição e foi dado a espada de Golias. Mas tinha um camarada que se chamava Doeg no meio, que ele era edomeu e ele era um dos fazendeiros que tomavam conta do gado de Saul. Davi vai embora, e Saul, esse Doeg, ele vai e leva a notícia para Saul, e no final das contas Saul, ele manda matar os sacerdotes do Senhor. Então nós precisamos entender que tudo que está escrito é para o nosso ensinamento. Então, cuidado com o proceder, cuidado com o falar, cuidado com o agir, porque nós não sabemos quando tem um Doeg no nosso meio. E olha que tragédia que aconteceu. Então, voltando aqui para o Salmo, você veja, o varão, ele estava andando, aí ele dá ouvidos aos conselhos dos ímpios, depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Olha, ele estava andando, agora ele parou aonde? No caminho dos pecadores. Aí já não é nem o ímpio, já está falando dos pecadores. Aí ele se detém, ele para no caminho dos pecadores. Então, irmão, não pare no caminho dos pecadores. Por quê, irmão? Porque tem amizades que não servem para nós. Sabia? Tem amizade que não serve para crente, não. Não. Crente tem que ter cuidado. Amizade com pessoas que não professam a mesma fé que nós.
muitas vezes até escarnece da nossa fé, está passando por uma dificuldade, mas cadê teu Deus? Naquele tom de brincadeira, por quê? Porque é teu amigo, é um amigo inconveniente. Você tem, muitas vezes a gente se detém no caminho dos pecadores, a Bíblia diz para não fazer isso, não pare no caminho dos pecadores. Essa questão de trabalho, né? Está trabalhando, tem um camarada de sessão lá, um amigo, colega de sessão, chega, né? Aquela amizade, cuidado. Aí começa a escarnecer da tua fé, começa a falar mal da igreja, falar mal de pastor. Não, mas pastor é isso, pastor é aquilo. Olha lá, você viu o escândalo, você vê aquilo que aconteceu. A Bíblia mesmo vai dizer, Jesus falou, olha, é mister que vem escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então tudo está na mão do Senhor, e nós não devemos fazer parte dessas conversas paralelas, dessas conversas ruins, de gente que não faz parte da nossa fé. Caminho dos pecadores. Não pare no caminho dos pecadores. Ter relacionamento com as pessoas do mundo, a gente tem que ter, a gente trabalha, a gente vive nesse mundo. Você tem um relacionamento ali comercial, um relacionamento ali, né, social, é normal. Acabei de dizer, nós estamos nesse mundo, do mundo não somos. Precisamos ter isso bem salientado em nossas mentes. Nós não somos daqui. E se nós nos misturarmos com o povo daqui, a gente vai ficar aqui. Se nós nos misturarmos muito, se a gente se contaminar, a Bíblia fala que nós não devemos nos contaminar. Se a gente se contaminar com os pecadores, nós fatalmente desviaremos. Ou pior, nos tornaremos ímpios. Porque eu acabei de dizer para vocês, os ímpios muitas vezes são aqueles que estão na igreja. Mas a verdadeira igreja, aquela que subirá, é a igreja mística, porque o Senhor conhece a cada um. Então nós devemos ser verdadeiros para com Deus. Por quê? Porque quando o Senhor chegar para, voltar para arrebatar a sua igreja, nós devemos estar com o coração limpo e servir a Deus de todo o coração. Porque se a gente se mistura com os ímpios ou com os pecadores, ou a gente desvia, ou a gente pode estar desviado dentro da igreja. E o dia que o Senhor voltar, nós poderemos ser pegos de surpresa, como está ali registrado na parábola das 10 virgens de Mateus, capítulo 25. 5 eram 9? 5 loucas e 5 prudentes. Quantas entraram para as bodas do noivo? 5. E as outras 5? Ficaram. Você veja que é muito sério. E a Bíblia, ela vai nos dar nuances, de como se portar em nossa vida de crente. Tudo isso aqui é ensinamento. O camarada está andando, aí começa a ouvir conselho de ímpio. Depois, o processo, ele se detém no caminho dos pecadores. Aí daqui a pouco já está conversando coisas que não convém, já está falando palavrão, já está xingando, está tomando a forma dos pecadores. Dá para entender? Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos ter muito cuidado, porque o convívio, irmãos, se nós não tivermos muito cuidado, o convívio nos contamina. E tem gente que se deixa levar por outras pessoas.
Exatamente. É muito mais fácil o crente ser tirado, ou a moça crente, ou o menino, ser tirado da igreja por causa de um namoro com o ímpio, do que trazer o ímpio para a igreja. É lógico que acontece, às vezes acontece, sim, mas a maioria das vezes é o contrário. Em vez de trazer a pessoa de lá de fora para a igreja, muitas vezes a pessoa de lá de fora tira o crente da igreja. Então precisa ter cuidado, até porque Paulo vai dizer que o jugo desigual é um jugo desigual que não agrada. Por quê? Porque somos povo diferente, diferenciado e separado. E não é para ninguém se gloriar, porque a Bíblia fala: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque pela graça somos, e isso não vem de vós, é dom de, para que ninguém se glorie. Então quando a gente fala que é diferente e separado, não é num tom de soberba e de arrogância, não, é com todo o temor e tremor. Então nós devemos ter temor e tremor diante de Deus, porque o Senhor nos deu a salvação, mas nós precisamos cuidar da nossa salvação, e nós precisamos andar nesse mundo como luz do mundo. Você já ouviu falar a respeito de um animalzinho que se chama camaleão? O camaleão, ele muda segundo as circunstâncias que o rodeiam. Ele muda de cor, ele muda de tonalidade, segundo as circunstâncias, o ambiente. E infelizmente, irmãos, nós vivemos um tempo que os crentes, eles são como camaleões. Tem muitos crentes, não estou dizendo que todos, é lógico, porque o Senhor sempre tem um remanescente, glória a Deus e aleluia. Mas muitos crentes são crentes camaleão, tá? Eles estão num determinado lugar, eles agem ali, eles mudam de, aleluia. Precisamos ter cuidado com isso. Muda de personalidade. Não, eu estou lá, muda de personalidade. Não, eu vou acolá, muda de personalidade. Não, nós devemos ser o que somos. Eu sou o que sou, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não confunda, é lógico que temos que ter relacionamento lá no mundo lá fora, mas nunca devemos negar a nossa fé, a nossa condição de salvo. Não devemos entrar em conversas alheias, conversas paralelas, não devemos dar ouvidos aos ímpios, não devemos nos deter no caminho dos pecadores. E o camarada lá no mundo chega, mas o fulano lá é crente? É, mas agora mesmo ele me contou uma piada suja ali. Bonito isso, né? Mas o fulano lá é crente? Daquele jeito? Ele xinga, ele fala palavrão, ele fala mal da vida dos outros, ele é fofoqueiro, ele é mexeriqueiro. Se passa uma moça lá na rua, ele fica olhando, ele fica babando que nem o lobo mau do Pica-Pau. Quem já viu o lobo mau do Pica-Pau? Todo mundo, né? Irmãos, é o crente camaleão. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em Efésios 4, 29. Está escrito assim, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Olha que Paulo está ensinando aqui: não saia da vossa boca palavra torpe, palavra vazia, palavra vã, palavra que não edifica. Palavras sujas. Olha a versão do irmão, né, que é da linguagem de hoje, fala: evite linguajar sujos e insultantes. Olha aí, você está vendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja,
mas só que for boa para promover a edificação. Uma palavra boa, Paulo vai dizer, temperada com sal, para que dê graça àqueles que a ouvem. Glória a Deus. Para promover a edificação, irmão. Aleluia. A nossa boca, manancial de bênção. Tiago fala, a nossa boca tem que ser manancial de bênção. Não pode dar uma fonte de água salgada e água doce. Então a boca do crente é um manancial de bênção. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, mas só que for boa para promover a edificação. Promover, irmão, você vai dar certo, Deus vai te abençoar. Irmão, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Irmão, coloca a sua vida aí, no altar, confia no Senhor e Ele vai fazer milagre. E nós temos que viver pela fé. Aleluia. Então nós devemos ser manancial de bênção. Irmão, vai dar certo. Irmão, vai dar certo, fica tranquilo, Deus é contigo, Deus não vai te desamparar, porque a Bíblia fala que o Senhor não desampara. Vai dar certo, Deus vai te abençoar. Chega alguém, irmão, então eu tô meio assim, rapaz, o negócio tá feio mesmo. É mesmo, não sei não, viu, acho que isso aqui vai acabar tudo. Crente bom, né? Está dizendo aqui, tem que sair da nossa boca palavra boa que promova a edificação. Não, Deus é contigo, vai dar certo. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar teu ministério. Deus vai abençoar o teu trabalho. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua casa. Aleluia. E falar com fé, falar com autoridade, Deus vai abençoar. O camarada chega cabisbaixo, esse acaba de empurrar o coitado para o abismo. Então, irmão, eu estou pior que você. Não, coloca o sorriso no rosto, dá glória a Deus e aleluia, vai à luta, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele não se alegra de covardes, mas Ele se rejubila com os corajosos, irmão. Você não vê nenhum covarde sem Deus se agradando. Você lembra de Gideão? 32 mil camarada lá. O Senhor fala assim, tem muita gente. Fala, os covardes, os medrosos, vai tudo embora. Foi quantos? Foi 20 mil. Não, mas aí depois teve a outra. Teve o outro processo. A primeira peneira foi essa, os covardes, os medrosos, vaza, vai embora. Foi 20 mil embora. Era 30 mil, foi 20 mil embora, irmão. Você vê como tem covarde medroso, né? E você pensa que hoje é diferente? Não, irmão, o Senhor se agrada de corajosos. Aleluia. O Senhor se agrada daquele que vai para frente. O Senhor diz, eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí não, o crente não confia. Não, eu sou fraquinho, eu sou medroso. É Bíblia, tem que colocar a Bíblia no coração, tem que agir por intermédio da palavra. O Senhor não se agrada de covardes, de medrosos. Foi 20 mil embora. Aí o Senhor falou, ainda tem muita gente aí, Sabe o que você vai fazer? Vai lá na fonte, e você fica olhando. Aqueles que tomar água, assim como o cachorrinho, colocar na mão e lamber a água, olhando assim, de espreita, assim, né? Com toda a atenção, você tira a parte. Agora aqueles que se ajoelharem e meter a carona na água e você manda embora. Foi mais 10 mil embora. Ficou só 300, irmão, que tomaram água assim, olhando. Para quem não entende a Bíblia, é isso que aconteceu. Não entende muito o linguajar da Bíblia, é isso aqui. Quer ver? Vou até ilustrar para os irmãos. Os corajosos fizeram isso aqui, Aleluia! Ninguém me pega, não. Ninguém me pega desprevenido, não. O crente tem que ser assim, ninguém me pega desprevenido, não.
Ninguém vem com espada pelas minhas costas, me pega pela retaguarda, não. Ninguém me pega desprevenido, não. Porque eu estou a postos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então você veja, não pode ser crente camaleão, não. Não pode ser crente covarde. Não pode ser crente contaminado no mundo. Não saia da tua boca a palavra torpe, mas só que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, irmão, pastor, tá passando a dificuldade, não, irmão, vai dar certo. Não, o desemprego está ruim mesmo, esse país vai falir tudo, todo mundo está fechando as portas. Não, você vai por água abaixo mesmo. Não, cadê tua fé? Cadê a tua posição de vencedor diante do Senhor? O Senhor nos chamou para ser vencedor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Podemos passar por tribulação, por luta, por espada, por nudez, por fome, por tudo quanto é coisa, mas em Cristo somos mais que vencedores. E não há mal que dure para sempre, irmão. Não há mal que dure para sempre. Aquele que está vivendo a vida dele inteira no deserto, alguma coisa está errada. Não está agindo a palavra, não está vivendo a palavra, alguma coisa está errada. Porque o deserto também é um processo. Momentos de luta, de tribulação, de doenças, momentos difíceis, todo crente passa, até porque o crente é lapidado nos cascalhos, irmão. É nas pedras que o crente é lapidado. A água ela se purifica passando pelos cascalhos, passando pelas pedras. O crente é da mesma forma, mas não há mal que dure para sempre, não. Se a vida está numa ruína, está numa derrota a vida inteira, é porque tem coisa errada. E eu não vou apontar o erro, não. Quem tem que apontar o erro é o Senhor contigo. É o crente que tem que ir aos pés do Senhor, orar, buscar, e aí o Senhor vai revelar a ele o que está errado e como o Senhor quer que ele haja. Por quê? Porque Deus é Senhor, nós somos servo. O Senhor manda no servo, o servo não manda no Senhor. Muitas vezes a gente toma o caminho errado. Não é dessa forma, não é desse jeito, não é esse caminho. E a gente está teimando, não é. Aí a gente paga um preço. A gente, sofre, porque não é. Lembra, terça-feira passada? A palavra primária de Deus, a gente não leva em conta. A gente vai se desviando para o meio do caminho. A gente tira o foco. Aí a gente paga o preço, mas aí a gente busca, a gente ora, a gente pede direção e o Senhor vai reconduzindo. Fala, não, anda por esse caminho, eu te coloquei aqui, é esse caminho que você tem que andar. Aleluia. Agora, se a gente é teimoso e não ouve a direção do Senhor, a gente paga o preço. Isso não tem como. Vamos voltar lá para o Salmo de número 1. Então você veja, primeiro estava andando, aí andando começou a ouvir conselho de ímpio, depois já parou no caminho dos pecadores. E qual é a terceira etapa? Sentou na roda dos escarnecedores. Estava andando, parou, sentou. Veja o processo. Estava andando até bem, andou, deu ouvido aos ímpios, aí já parou no caminho dos pecadores. Aí o pecador, vamos sentar ali, vamos tomar uma cervejinha. Não, você toma sem álcool então. Olha a armadilha do cão. Não, eu vou tomar a minha, mas aí eu pago uma sem álcool para você. Não tem problema não, é sem álcool. Tem nada a ver. Nós vivemos, irmãos, a geração nada a ver. Não tem nada a ver, mas só que tem tudo a ver. O dia que Jesus voltar, buscar a igreja e ficar 80, 90% dos crentes, aí os crentes vão falar, bom, tinha a ver sim. Só um pouquinho para final. Tem essa desculpa aí. Não, vou tomar um vinho. Eu tomar um vinho para afinar o sangue, porque diz que é remédio.
Tem médico que dá até uma força, né? Dá até um apoio. Mas a Bíblia fala que nós não devemos tomar bebida forte, não devemos tomar vinho. Bebida forte é para aqueles que, né, os atribulados de espírito. É interessante porque o tempo já passou, mas a gente poderia até ir, né, em Provérbios falar a respeito disso. Por quê? Porque não tinha cibalena, porque não tinha. Fala o nome dos remédios aí, vocês. O Cristiano trabalha para. Não tinha paracetamol, engove, o que mais? Vai, fala aí de coisa de estômago aí. Sal de fruta? Eno? Estomazil? Não tinha, irmão, não tinha nada daquilo, tá? Então o que tinha era vinho. Então, toma o vinho, irmão, com um pouquinho de água. Só o dedinho. Aí o cara faz assim, só o dedinho. Ele começar assim, dá um dedinho. Então os irmãos estão entendendo, né? Então, né? Glória a Deus, se manifestaram porque estão entendendo. Então o camarada, primeiro ele estava andando, aí ele parou. Agora ele já vai e assenta na roda dos escarnecedores. Não, senta aqui, vamos bater um papo. E tem gente boa de conversa, né? Mas o crente tem que ficar esperto. Você viu Coríntia? Eu lá quero saber disso, meu. Eu quero saber de Jesus, eu quero saber da Bíblia, eu quero saber de ir para o céu. Não, porque eu torço para o Flamengo, a gente tem que torcer para Jesus voltar logo e tirar a gente desse mundo tenebroso, desse mundo ruim e levar para o céu. É isso, crente. Hoje em dia é aquele negócio de raiz e Nutella. Então, irmão, vou usar a linguajar de hoje. Nós temos que ser crente raiz, não crente Nutella. É assim. Crente é crente. Crente não é do mundo. Crente está no mundo. Crente não é do mundo. E quando a gente vai crescendo na fé, a gente vai deixando. Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora me tornei homem, eu deixei das coisas de menino. O crente é a mesma coisa, irmão. Quando é novo convertido, você tem paciência. Agora, crente de 20, 15, 30 anos de crente, não se converteu ainda, atrás de coisa do mundo, atrás de novela, atrás dessas coisas terríveis, que não edifica. A gente tem que ir para o céu. A gente tem que se preparar, irmão, para ir para o céu. É para ir para o céu. Não é para a Arena Aliense, né, que é do Palmeiras. Como é que é o Itaquerão, que é do Corinthians. Não, irmão. O crente tem que se preparar para ir para o céu. Isso é uma coisa do diabo, esse negócio de Big Brother. Só exalta o que o ser humano tem de mais ruim. É inveja. E nós falamos aqui, a Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. Todo mundo está ali porque quer ganhar 1 milhão. É soberba, é arrogância. Ninguém trata ninguém com delicadeza. É tudo com casca e tudo. Irmão, esse é a sociedade que a gente vive. Só que nós não fazemos parte dessa sociedade. O crente tem que andar na luz e não nas trevas. É simples assim. Porque senão corre o risco. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estava andando, parou, sentou, aí dançou, se lascou. A irmã falou, se lascou. Aí o camarada já está sentado na roda, ali ele vai ouvir escárnio. Tira sarro de um, tira sarro de outro, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal da fé, fala mal, crente sem vergonha, hein? Já está no meio de nós, agora você já não é mais crente, não? É ou não é? Eu já vi isso acontecer, irmãos. Se o sal se tornar insípido, não tem mais sabor, para nada presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E isso acontece. Glória a Deus. Nascer de novo, irmão, é diferente. Tem os nossos primos, né? Meu, do Cristiano, que é interessante.
há 40 e tantos anos atrás a gente andava junto. Aí, um ou outro hoje, ô alemão, alemão, você lembra aquela vez? Eu falei, rapaz, aquele tempo do Egito já passou. Há mais de 40 anos atrás, já passou. Pastor, não, irmão, eu sou nova criatura, não tem mais nada a ver com aquilo lá. Eu sou nova criatura. E outra coisa, nós crentes, é um culto de ensino. Nós não podemos julgar as pessoas, julgar os nossos irmãos, por um momento da vida. Não podemos. Às vezes o irmão não estava bem naquele dia, a irmã não deu nem a paz do Senhor para mim, não vou com a cara dela, e fica bicudo e nunca mais perdoa. Ou mesmo o que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. O ser humano desenvolve, o ser humano evolui, o ser humano deixa as coisas erradas e começa a viver uma nova vida, irmão. Então nós não devemos julgar quem quer que seja, muito menos por um momento da vida. Tem gente aqui que eu conheço há muitos anos, já deu trabalho, né? Aí, ó, já se manifestaram algumas aí. Então, já se manifestaram alguns aí. Eu não falei nada. Mas deu trabalho, mas glória a Deus, aleluia. Não, vamos adiante, vamos, Deus é contigo, Deus vai abençoar. Está todo mundo aí dando glória a Deus, aleluia. E está todo mundo aí diferente e diferenciado. Por quê? Quem faz a mudança e a transformação é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. É deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, ele muda. É o Espírito Santo mudando de dentro, né? De dentro para fora, porque a mudança do crente é de dentro para fora. Não adianta vir com um saião até o pé e ter a língua desse tamanho, ou fazer coisa que não deve ir fora. Não adianta colocar um terno, uma gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço e ser um canalha, um sem vergonha, um caloteiro. Não adianta. Então o Espírito Santo trabalha de dentro para fora e a Bíblia trabalha de fora para dentro. Por quê? Porque nós devemos nos alimentar da palavra. Alimentar é de fora para dentro. O crente precisa ler a Bíblia. O crente precisa ter a leitura diária da palavra. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Aleluia. Perguntinha retórica: como é que está a sua leitura anual da Bíblia? Não me responda. Glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui para se preparar para ir para o céu. Então, ó, só para terminar, que já deu hora. Quando está gostoso assim, passa rápido, né? O verso 2, ó. Vamos ler o 1 e o 2, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então na lei, na palavra, medita de dia e de noite. Amém? Então vamos terminar por hoje. Se Deus nos permitir, nós voltaremos, né, fazer essa exposição aqui do Salmo 1 na próxima terça-feira. Por quê, irmão? Porque tem promessa de prosperidade. Tem promessa de prosperidade para todo crente fiel, para todo crente que procede segundo os ensinamentos do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor,
por esse momento no qual falamos a Tua palavra, Senhor Deus, para a Tua igreja. Continua, Senhor Deus, nos abençoando, ó Senhor Deus, nos protegendo de todo mal, de todo perigo. Nos leva, Senhor, aos nossos lares. Sê conosco. Se o Senhor voltar, que nós possamos estar contigo no céu. Se o Senhor não voltar, prepara nova oportunidade na quinta-feira para estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e com ela permaneça hoje para sempre. Amém, amém.